aula, então já estou colocando aqui para gravar. E como eu estava dizendo, então, esses dois encontros, o encontro de hoje e o encontro da próxima sexta, sou eu que estarei aqui com vocês, tá? Bem, a Lili deve ter passado indicadores para vocês. Eu assisti uma parte da aula, vocês participaram bastante da aula. Quero que vocês também venham aqui interagir comigo. Eu vou querer entender um pouquinho de vocês, o que vocês conhecem, o que vocês já ouviram falar aí de budget, de orçamento, né? Para que a gente possa aí ter uma aula descontraída, passar essas horinhas aí juntos, trocando conhecimento e eu trazendo mais aí um pouco para vocês, tá? Então, vamos lá, eu coloquei os materiais, estão lá, tanto da aula de hoje quanto da aula de sexta que vem, já estão lá postados no Queimágico. Tem uma atividade, eu e a Liliane, nós conversamos no começo aí da disciplina, e ao invés de a gente colocar aí uma atividade a cada semana, como a gente sempre faz, nós resolvemos dar duas atividades. Ela dá uma atividade com o tema dela, e eu dou uma atividade com o meu tema, né? Então, ela colocou aí para encerrar a atividade dela até dia 25/6, e eu coloquei a minha para encerrar até dia 27/6, tá? Então, a gente vai aí ter um pouquinho mais aí, 2 dias a mais, né? Mas é algo que vai estar aí no conteúdo de vocês, com certeza vocês saberão fazer as atividades, tá? A Lê, posso chamar de Alê? Ela achou muito difícil esses indicativos pelo fato de nunca ter ouvido falar. Pois é, Alê, mas qual que você, de repente, todos, o que você ficou assim um tanto perdida aí? O que aconteceu com esses indicadores? Conta um pouco para mim. Todos, professora, pelo fato, eu estou vindo da pedagogia, então, para mim, está sendo muito diferente, tudo novo. Então, na realidade, achei tudo difícil. Até os nomes são complicados de falar, mas vai se adaptando, né? Tem que se adaptar. É isso aí. Bacana por você mudar de área, viu? Parabéns. Isso é bem legal, porque você abre a cabeça aí para outras coisas. Está certíssima, viu, Ale? É mais difícil, claro. Se fosse o seu mundo sempre dentro do seu quadrado, tudo é mais fácil, né? Mas é isso mesmo. É assim que a gente cresce, é assim que a gente tem aí bastante conhecimento e vai abrindo um pouco mais. Você trabalha hoje, Ale? Você está no ramo de pedagogia? Você está atuando? Não, professora, no momento não. Mas você já trabalhou. Sim, já trabalhei sim. Tá, esses indicadores que a Lili passou são indicadores que normalmente, né, as empresas onde você tenha trabalhado, onde futuramente você vier a trabalhar, são indicadores que apoiam, né, as decisões da empresa. Então, esses indicadores, eles são extremamente necessários para quem é da área, né, ter essa apuração, entender o que está acontecendo com a empresa, é através desses indicadores. E hoje a gente vai falar um pouquinho de budget. Alguém já ouviu falar nisso? O que é, né, um budget? Pô, O que eu será vejo isso, isso né? todos os dias. Ai, você vê todo dia, Gustavo, que bom! Eu trabalho com recrutamento e seleção, professora. Oi, Ai, gente. tudo bem, Gustavo? Então, todo dia eu estou negociando o budget de valor de contratação. É o ó. É o ó. Então, o budget para o Gustavo é o ó, né? Quem mais, de repente, tem aí alguma ideia de um budget, de um orçamento em RH, ou mesmo que não seja de RH, né? Quem mais quer contar um pouquinho aí? Vamos ver se tem outro ó aqui ou outra coisa. É que também, Mário, professora, tudo o bem, Mário? budget, a gente tem, o budget a gente trabalha no nosso dia a dia. Exemplo, eu vou no mercado e tenho R$ 600 para fazer compra. Isso é o budget, né? Usando como exemplo. Exato, exato, né? Queira ou não queira é um budget, né? Nós vamos entender para quem nunca nem ouviu falar, né? E na verdade, né, Gustavo, como você simplificou aí que é o O, para a gente ir no mercado também, com o aumento de tudo, quando as coisas estão, né? E você chega lá com R$ 100 e você sai com uma sacolinha, é o O mesmo, né? Então, assim, mesmo, né, quando a gente tem aí esse cenário de budget, né, mesmo pessoal, realmente acontece isso, tá?
Então, em resumo, o budget é um orçamento, tá? É aquilo que eu considero aí, para um lado de orçar, né? Então, assim, tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que ter um budget, ou seja, eu tenho que ter um orçamento para aquilo, para aquela despesa. Então, se eu vou ao mercado para comprar carne, ovos, eu tenho que ter um orçamento para fazer essa compra, eu tenho que fazer um orçamento para, de repente, eu fazer uma obra na minha casa, né? Então, nós vamos olhar aí como é que a gente faz isso no dia a dia da gente, e depois a gente entra como faz isso na área de RH, focado aí em recrutamento e seleção, como o Gustavo tem aí a prática, pode ser aí um budget estratégico da empresa, né? Então, a gente tem vários tipos de budget, tá? A gente tem aquele budget tradicional, que nós vamos ver que isso a gente pode trazer até para o dia a dia da gente. Eu vou contar uma experiência que eu tive na empresa onde eu trabalho, que eu acabei trazendo isso para a minha vida pessoal, de um formato que eu aprendi na empresa. A gente tem um formato matricial, como o próprio nome diz, é uma matriz, né? E a gente tem um budget de base zero. Então, nós vamos olhar esses 3 tipos de budget, tá? Então, o que acontece? O que tem que ficar para vocês dito? O budget é um orçamento. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que orçar. Quando você vai comprar alguma coisa, a gente acaba fazendo uma cotação, principalmente agora que a gente está na pandemia, eu acabei comprando várias coisas pela internet. Então, às vezes, a gente faz orçamentos. E o que são esses orçamentos, né? Eu acabo entrando em sites diferenciados para fazer uma cotação de algo. Então, isso é fazer, de repente, eu tenho X valor e eu quero trocar o piso da minha casa. Eu vou buscar vários fornecedores e vou encontrar aquele que me dá mais qualidade e menor preço. Então, eu estou fazendo um orçamento meu, pessoal, para trocar o piso da casa. Então, qual é o valor que eu tenho e qual é o valor que eu vou gastar? Então, já começa um pouco daí esse cenário de budget, né? E, normalmente, existe o seguinte, as empresas normalmente fazem isso anualmente. Tem empresa que trabalha de forma anual com esse orçamento, porém, mês a mês, ela vai acompanhando. Tem empresa que faz semestral, e mesmo assim, mês a mês, vai acompanhando. Tem aquela empresa que simplesmente coloca um orçamento anual e deixa acontecer, né? Mas tem que ter o acompanhamento. Nós vamos entender por que isso tem que acontecer no dia a dia aí, tá? Existem variáveis de custos. Imagina que você orçou para fazer uma obra na sua casa, o marceneiro ou, de repente, o próprio pedreiro vai lá para arrebentar um azulejo e ele arrebenta o cano de água, né? Acho que se alguém nunca conviveu com isso, né, tá indo lá para colocar um quadro na parede, você vai lá com a furadeira, pá, fura o cano, vem aquele jato d'água em você. Ou seja, é uma despesa a mais que você vai ter. Então, tem uma variável nesse custo. Aquele orçamento do qual você fez, você vai ter uma variável aí, porque você teve aí todo esse cenário de ter um cano lá, e aí você vai ter que comprar o cano, vai ter que abrir a parede, vai ter que fazer todo o processo aí para ter o conserto daquele cano, né? Sem contar que, de repente, a água, você pode ter um piso de madeira, você pode ter um móvel que aí molhou, enfim, você pode ter perdas aí nesse caminho, né? Então, assim, achar ou adivinhar o que vai acontecer no budget também não é o melhor cenário, tá? Não adianta você falar assim, bom, eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho que fazer um orçamento para eu sobreviver nessa pandemia com o meu salário, eu vou dizer, então, sou eu e meu marido em casa, então eu vou dizer, né, para ele que eu ganho R$ 2.000, mas eu ganho 3, mas eu vou falar que eu ganho 2. E aí eu vou falar que meu gasto é R$ 1.800, só me sobra R$ 200 no mês, né? Então, você fazer isso, seja na empresa, seja com seu parceiro, seja com o teu orçamento, com você mesmo, você, de repente, está colocando o teu orçamento em jogo, porque está te sobrando 1.200 e não 200. Ah, mas é que esses 1.000 eu quero reservar. Ok, então você coloca no teu orçamento que R$ 1.000 você aplica ele, você guarda, né? Então, você tem que colocar isso no seu orçamento. E as empresas, normalmente, como é que ela faz? Ela superfatura o orçamento. Então, muitos departamentos, às vezes, eu já vi isso acontecer, pega e fala assim, ó, vamos fazer orçamento disso, mesmo que a gente não vai usar, mas orça aí, pelo menos a gente não tem que ficar depois lá pedindo bênção para Deus e o mundo para ficar provando aquele negócio.
Então, coloca um valor alto aí, fala que eu vou precisar de gente para trabalhar comigo, coloca as coisas aí. Não é esse o caminho. Porque se a empresa ela está vendo, por mais que ela aprove o teu orçamento, e você disse que gastaria 10 mil no ano, e você gastou só 5, a empresa deixou esses 5 mil reservado para você e você não usou. Então, veja, ela poderia ter aplicado isso em outro local, ela podia ter investido em outras coisas. Então, a gente tem que estar com isso mais filtrado, o mais acirrado possível para poder fazer um orçamento, tá? Então, não adianta, de repente, achar, superfaturar, não é bem isso, ok? E aí, quando a gente fala em budget, né, que a gente já teve aí, que o Gustavo falou, ele falou que é o O, né? Mas será que alguém aqui já fez algum budget, né? Será que, de repente, sem saber, por isso que eu acabei de explicar um pouquinho de budget aqui, de orçamento, será que alguém aqui já fez isso no dia a dia? Conta para mim se alguém já fez. Então, vou inverter a pergunta, vai ter que ter resposta. Ninguém. Eu conto. Diga, Gustavo. Eu tenho todos os dias, né? Por exemplo, na minha profissão, eu tenho que avaliar o mercado e, com base na pretensão do mercado, é que eu vou chegar à conclusão se o budget ele atende ou não atende. Então, tem vezes que faz uma variável e tem vezes que o meu budget eu atendo de uma forma, por exemplo, se eu tenho um budget para contratar um pleno, mas o gestor quer um sênior, vou mandar um pleno para uma sênior, por exemplo. Tá. Interessante isso, Gustavo, que para você tá fácil, né? Porque você tá ali no dia a dia. Agora, a Alessandra, por exemplo, né, que ela é de área de pedagogia, eu acho que ela não entendeu nada que você falou. Entendeu, Alessandra? Ale? Bom, ou outra pessoa que de repente está na sala, entenderam tudo que o Gustavo falou da forma que ele disse? Pode dizer que não entenderam, não tem problema, eu não vou tirar a nota dele. Tá todo mundo quietinho, coloquei uma música para todo mundo participar. Ale voltou. Voltei, professora. Eu tô entendendo. Tá, você conseguiu ouvir ou você caiu quando o Gustavo comentou que ele faz todos os dias lá o budget? Não, eu escutei o Gustavo falar, eu caí depois. Tá, você entendeu? Eu entendi assim, é um orçamento, certo? Mas às Isso. vezes você faz um orçamento e você imagina que é um valor, quando você vai, por exemplo, comprar ou aquela coisa, tal coisa assim, aí você se depara com um valor maior. Isso. O que ele quis dizer é que, assim, como ele trabalha em recrutamento e seleção, então, o que ele quis dizer, né? Me corrija aí, hein, Gustavo, se eu errar, se eu entendi errado, tá? Olha só, ele foi, né? Ele fica ali acompanhando o mercado. Então, o que é o mercado, né? Ele fica olhando ali as vagas que existem no mercado, os cargos que existem, e aí, de repente, ele olha lá, na lista de RH, júnior, pleno, sênior, no que ele trabalha, né? Então, no segmento da empresa, e aí ele vai olhar no mercado quanto que as outras empresas concorrentes estão pagando. Aí identificou que o analista júnior lá ganha R$ 1.000, o outro 2.000, o outro 3.000. Só que ele tem uma vaga de analista pleno e está orçado para gastar com aquele analista pleno R$ 5.000. Só que ele viu que no mercado está 2.000. Opa, então peraí, eu estou pagando muito, né? Então talvez eu possa trazer um analista pleno e mesmo assim pagar menos. Dificilmente isso acontece, tá? O mais comum é acontecer o contrário, né? É você ter um orçamento de R$ 1.000, de 1.200 e de 1.300 para cada analista, o júnior, o pleno e o sênior. E aí ele vai no mercado e ele olha lá que está com 2.000, 2.300. Então ele vai ser difícil ele preencher a vaga que ele tem, porque o valor dele está muito baixo, né? E aí ele vai lá e conversar com o gestor, ou com a direção da empresa, o presidente, o diretor, enfim, o dono, e vai dizer assim: olha, gente, o nosso cargo aqui,
a nossa vaga, o valor está pequeno demais, a gente vai ter que aumentar. Então, se eu contratar um analista aqui pleno com esse valor, primeiro que nós não vamos conseguir, e se conseguir, ele não vai durar muito, porque logo ele arruma outra coisa, né? Então, ele tem que garantir o melhor candidato, a vaga que seja atrativa, que senão ele não consegue recrutar, né? E aí ele fica ali driblando com o orçamento dele, porque de repente, peraí, eu tenho que fazer uma movimentação. Ah, então peraí, nós achamos um cara super legal, ótimo, maravilhoso para trabalhar aqui. Só que a vaga, o orçamento que tem para essa vaga é X valor. E aí eu não encontrei aí o candidato ideal, o melhor é esse, e o valor dele está acima. Nós vamos cobrir isso? Nós vamos trazer? Nós vamos estourar o orçamento? Vamos refazer o orçamento? É isso, Gustavo, no dia a dia que você faz? Né? Então olha o drible que tem que ser feito, e aí isso tudo tem toda uma metodologia, procedimentos que ele deve ter, seguindo algumas políticas da empresa, e você tem que fazer isso. Pensando, e a gente só está falando em recrutamento e seleção. Imagine numa empresa que é um todo, várias áreas, né? Então, normalmente, as empresas grandes, ela tem até um departamento mesmo que faz isso, que acompanha esses orçamentos, né? Empresas menores, normalmente tem o pessoal de área de finanças, né, área de planejamento, tributário não, planejamento orçamentário, né, que são essas A pessoas nossa área, que é normalmente DHO. A nossa área, por DHO, exemplo, que é DHO, que você vai precisar ter um budget para fazer tal evento. Você vai trabalhar bastante com exato. essas variáveis e pesquisas. E aí, imagine o drible que a gente às vezes tem que fazer para fazer uma festa para o funcionário, né? Ou para você mandar uns brindes para casa do funcionário agora na pandemia, né? E aí você não tem orçamento, você não tem budget. Ah, vamos fazer um kit para ele na festa junina, vamos mandar para todo mundo. Aí todo mundo liga a câmera e vamos fazer um kit junino para chegar na casa de todo mundo e tal. Tá, mas e dinheiro? E orçamento para isso, né? Aí vem o Gustavo lá e fala assim: ó, peraí. Tem sim. Lembra aquela vaga que a gente trabalhou? Então, era para uma vaga sênior, mas lembra aquela pessoa que ele veio que não tinha muito conhecimento, a gente colocou ele como júnior, e aí nós estamos apostando no alto potencial dele para ele crescer na empresa? Então, sobrou um dinheirinho ali, aquilo ali dá para a gente comprar pé de moleque lá para a festa junina, entendeu? Então, assim, é aí que você começa a fazer todo um drible. Isso, na verdade, acontecendo na empresa, acontece no nosso dia a dia, né? O quanto que a gente não faz de drible com o dinheiro da gente, né? Então, assim, se a gente não for, assim, controlado, né, com o nosso dinheiro, com certeza a gente vai jogar boleto para o alto para escolher qual que eu vou pagar naquele mês, né? Então, os cobradores vão começar a me telefonar aqui, porque eu deixei de pagar, né? Então, assim, isso tudo precisa ter ali as continhas prévias, né? E principalmente para a empresa, tá? E quando a gente fala esses exemplos que eu dei de ajuste, tira daqui, tira de lá, vamos refazer, isso daí tem um nome, é forecast, né? Eu vou colocar aí no chat, a palavra está no slide também, mas eu vou colocar aí para vocês, é forecast. Então, isso daí é como se fosse o ajuste que a gente tem no budget, né? Então, normalmente a gente fala, vamos fazer um forecast. O forecast, na verdade, ele é considerado sempre como uma revisão do orçamento, tá? Então, você vai fazer um ajuste, você vai revisar e revisitar lá todos aqueles valores que você fez, né? Então, quando a gente fala em budget em RH, eu vou colocar aqui o slide, que aí eu acho que vocês vão acompanhando. Vamos colocar lá. E aí, quando a gente fala, né, em budget em RH, imagine uma empresa que estabeleceu como budget um valor de 120 mil reais ao ano. Então, ela colocou lá, ó, budget para RH. O Gustavo, lá, quando começou o ano, falou: olha, gente, eu vou gastar 120 mil reais no ano aqui com a minha área. Ok. Então, ele, colocando esse valor, subentende-se que 10 mil reais por mês é quanto eu vou gastar, né? 12 meses ao ano. Então, por mês eu posso gastar 10 mil reais. Vamos supor que lá em junho, né, no sexto mês, eu já gastei 84 mil reais. E, na verdade, eu deveria ter gasto só 60 mil para eu estar dentro do meu orçamento no ano. Agora, para o restante do período, só está faltando 36. O que acontece nisso, né? Será que aquilo que eu estava projetado, aquilo que eu precisava fazer, será que eu consigo gastar de julho até dezembro só 36 mil?
porque tudo que eu tinha que fazer eu já adiantei e fiz nos primeiros 6 meses. Ah, ok, então eu vou ter que segurar, eu vou ter que, não vou gastar, e vou devagarinho agora, nesses 36 meses, 36 mil, dividir por 6 meses. Então, eu só vou poder gastar 6 mil por mês. Não posso gastar mais do que isso, tá? Então, quando a gente fala isso, é o drible que a gente faz. É a mesma coisa, gente. Ah, eu quero fazer uma viagem em dezembro. Então, eu vou juntar, sei lá, R$ 50 por mês. E aí, eu vou conseguir pagar lá um aluguel na casa da praia, né? Então, você vai juntando esses 50 e você sabe que você vai chegar lá no final, em novembro, por exemplo, para pagar a casa da praia, você vai ter o dinheiro. Só que nesse meio tempo, aconteceu algo, né? Você teve que comprar um remédio, furou um pneu do carro, furou um cano em casa, enfim, você teve que fazer algumas coisas, né? E aí você vai ter que apertar de um lado, se esse objetivo ainda ele é prioritário, para você ir viajar ou não, ou você não vai viajar, né? Então é aí que a gente começa a fazer esse orçamento, fazer esse drible com o dinheiro. No nosso slide que a gente tem aí, a gente tem uma pesquisa da KPMG. A KPMG é uma empresa muito bem conceituada, e ela é uma empresa de auditoria, de consultoria, né? E essa empresa, ela mostra que o principal motivo, né, de a gente ter aí esse budget, esse forecast, ou seja, ter o budget e ter aí o acompanhamento dele, né, que se eu tenho isso muito bem controlado, né, e eu faço isso na minha empresa, eu consigo ter uma empresa estrategicamente falando, né, então eu consigo ter tomadas de decisões mais assertivas. Então, a KPMG, ela fez essa pesquisa com várias empresas, e aí o método que é mais utilizado, que foi considerado aí, é um método tradicional, tá? O método tradicional, nós vamos olhar aqui qual é o método, e aí eu vou explicar para vocês. E ela comentou, essa pesquisa, e a empresa KPMG, que documentar o orçamento empresarial é algo muito importante. Então, não adianta simplesmente eu colocar o orçamento do que eu vou fazer e simplesmente abandonar e largar, né? Então, você vai lá e fala assim, ó, preciso para minha área R$ 120 mil ano e ponto final. Só que aí você não acompanha isso, você não sabe quanto está gastando. Aí, quando chega lá no final do ano, tá lá, a sua conta chegou em 250 mil. Ou seja, você super, né, ficou bem a maior, e aí você não documentou nada, então você não sabe nem para que você pediu 120 mil, né? Então, pode ser um erro de você estar pedindo o dinheiro, pode ter sido algo, um percentual muito maior do que se tem, e aí a gente não consegue entender o que aconteceu, então precisa documentar, né? Tem um outro detalhe que a própria KPMG nos traz, e eu pesquisei, que é essa questão do demonstrativo de um resultado. Então, esse DRE é demonstrativo de resultado do exercício, do ano, né? Então, quando a gente fala exercício, é ano. Então, modelo de DRE, modelo de demonstrativo de resultado de 2021, por exemplo, né? Então, a gente vai pegar todas as receitas de vendas, eu tiro os impostos que eu tenho, eu vou ter uma receita líquida. Aí eu tiro todo o custo dos meus produtos vendidos, eu tenho o meu lucro bruto. Só que aí, além desse lucro bruto aqui, eu tenho que tirar minhas despesas fixas, né? Então, quadro de funcionário, aluguel, aluguel de carro, se eu tiver, um IPVA, enfim, uma manutenção do prédio, água, luz, né? Então, eu tenho que tirar as minhas despesas fixas, e aí sim eu tenho um resultado, né, de valor aqui do que eu poderia ter. Tiro o meu imposto de renda, porque você vai ter que pagar aí imposto de renda de pessoa jurídica, e aí eu tenho o meu resultado líquido. Então, veja, para a empresa, né, aqui tem uma demonstrativa de resultado, eu acho que está pequenininho, mas depois vocês olham o slide, que está lá no Que Mágico, vocês olham aqui uma projeção, então você tem lá fevereiro, você tem todas as projeções aqui, né, mostrando aí março, abril, tudo o que foi gasto. Às vezes, tem empresas que acabam comparando os demonstrativos, né, de anos anteriores, para ver se gastou mais, se gastou menos, né. E aí fica uma dica que está no slide,
que você tem um local no YouTube que o fundador de uma empresa, né, ele fala um pouco de orçamento. Então, se vocês quiserem aí ter um pouco mais de dicas, um pouco mais de informações, é um vídeo bem bacaninha ali, que ele é apresentado por um CEO, né, por um presidente de uma empresa aí, e aí sim você vai entender a importância de ter um orçamento, né, e até quando você tem que fazer essa revisão, que é exatamente isso que a gente está olhando, né. Então, vamos olhar Professora, Oi, pode falar. oi, desculpa, pode colocar no módulo da apresentação que para mim aparece pequenininho, a gente não consigo enxergar o seu slide. Tá, Não aquele sei do se para os outros Excel, acho que aparece no tá módulo. pequenininho mesmo, tá? Esse outro também Ah, Sim, tá. não, aparece professora, é o com a tela PPT. toda no computador. Oi? Professora, aumentar o PPT. Lá isso. Veja aí, ficou melhor? E não foi. Foi? Não? Ainda não. Vai no outro, professora, mais para o lado direito. Então, peraí que eu vou voltar na tela de novo. Tem um quadradinho lá do lado de 97%. Clica lá, professora. Não, aí no outro botão. Foi? Mais ao lado. Tá vendo 100%? Sim. Do outro lado direito. Aqui? Aí, professora, isso. Ah, é ela que ele ajusta. É Não aqui tá que eu indo. vejo a tela inteira. Aí eu tô vendo a minha tela inteira agora. Não reflete isso para vocês? Não tá no modo apresentação, não. É estranho porque que ele não tá abrindo desse jeito. Deixa eu ver se eu Aumenta o tenho. zoom, aí dá para enxergar. Peraí. Ah, só se eu der um zoom nele, exato. Melhorou? Aí, dá para ver agora. Então eu vou deixar como maior aqui, tá? Obrigada. Imagina. Vamos lá. Quando a gente fala no budget tradicional, né, é aquele que a gente vai fazer entender o que faz mais sentido para a gente, né? Então, se a gente tiver aí, por exemplo, um orçamento do qual eu tenha diariamente aí para a gente fazer um orçamento para dentro da minha casa. Então, o que eu vou começar a olhar, né? Eu vou olhar assim, para minha casa, né? Então, o que eu tenho, na verdade, que entra, que seriam aquelas, o que vem de a renda, digamos, dos salários, das pessoas que trabalham a renda familiar, né? Então, tem o meu salário, tem o salário do meu marido, tem o salário do meu filho. Tá, meu marido fuma, então ele vai ter um gasto de cigarro. Meu filho faz academia, ele vai ter gasto de academia, né? Eu vou no cabeleireiro, vou ter gasto de cabeleireiro. E aí eu começo a colocar isso tudo num papel. Então, tudo aquilo que entra, que são os salários nossos ou nossas vendas, se de repente eu vendo alguma coisa, e eu vou colocar ali salários. Se eu tenho alguma renda extra, que seriam essas vendas, de repente eu trabalho numa empresa e faço trufa, faço bolo, faço pãozinho, e aí eu vou também ter uma renda extra. Só que em contrapartida, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar um condomínio, eu tenho que pagar, né, a luz, a água. Aí, depois disso, eu também tenho que comer, né? Então, eu vou ter ali a alimentação, a comida, né? Então, seria o mercado. Eu vou colocar os jantares que eu vou fazer fora de casa, os almoços, né? Quando a gente está na faculdade, eu costumo escrever isso na lousa, né? E aí tem gente que até fala, eu como um milho todo dia quando eu venho na sala de aula, né? Então, ele colocou lá no orçamento dele que ele tinha ali uma espiga de milho por dia, né? Porque ele entrava na faculdade, ele logo de cara, ele já chegava atrasado, ele pegava o tiozinho do carrinho que tinha lá na frente da faculdade, comprava um milho e levava. Aí outra menina, eu compro a batata com catupiry, com ketchup, com não sei o quê, e aí eu também gasto a batata, eu gasto isso. Ok, então as pessoas foram colocando, né? E aí também tem a questão de seguro. Será que eu pago um seguro de vida? Será que eu pago um seguro de casa, de carro, né? Faço uma previdência privada? Enfim, vou colocar no papel isso. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho nenhum software, eu não tenho nenhum sistema que me ajude a fazer isso.
coloca no papel, um pedaço de pão mesmo, pega lá um papel e começa a escrever ali, né? Então, a batata, o milho, né, a condução, o preço da faculdade, um livro que eu tive que comprar, né, uma caneta a mais, enfim, vai colocando ali tudo no papel, aquele gasto que você tem. Aí depois você vai olhar a parte de educação, que seria faculdade, livros, cursos extras, tudo aquilo que você vem fazer. Aí tem a questão do transporte. Será que essa questão do transporte, quando eu tenho carro, o combustível, bilhete de transporte, a manutenção do meu carro, né? Então eu tenho todos esses detalhes aí que eu tenho que estar ali me preocupando. Aí eu tenho o lado também da diversão, né? Só trabalhar e fazer as compras e fazer mais nada não dá, né? Então deixa eu me divertir também. Hoje, na pandemia, a gente não pode sair muito, então a gente acaba, né, tendo um gasto a menos, porém a gente acaba gastando mais em casa, porque você, de repente, aumentou o seu pacote de internet em casa, porque o que você tinha era muito simples, porque você usava da empresa, você usava de fora, e aí você mudou, aí você acaba colocando um Netflix para assistir filme de final de semana, então acabou tendo uma diversão um pouco diferente, se você for ver, e aí você acaba vendo que poupança, o poupar, deixou de lado, não deu mais para fazer isso. Ok, né? E aí você vai até colocar presente aí, tá? Se você tem presente no Dia dos Namorados, tem presente para a mãe, para o filho, para o pai, e aí até a questão da sua saúde. Veja, e todos vocês aqui já devem ter visto aí a pirâmide de Maslow, né? Que é aquela pirâmide onde você tem a base inicial ali, que é a sobrevivência, né? Que é a alimentação, que é a comida, depois aí você vai subindo ali nas suas necessidades principais. Se a gente olhar aqui nesse budget, aí tem muitas coisas que são necessidades principais. Eu não tenho como simplesmente riscar ele do meu caderninho, né? Mas pode ser que tenha algumas coisas que eu consigo, sim. E aí é onde a gente divide esse orçamento da gente como o que é essencial e o que é não essencial, que é o que o Gustavo colocou ali, o gastos fixos e gastos variáveis. Então, a gente vai chegar nesse termo que o Gustavo usou. Nesse momento aqui, eu não vou colocar que seriam os gastos fixos e variáveis. Eu só simplesmente ainda estou nesse momento de olhar o que é essencial e o que não é essencial, né? E se a gente olhar o gasto essencial, eu posso ter aí várias coisas que eu não consigo riscar do meu caderno, né? Então, por exemplo, água, luz, alimentação. Agora, o não essencial, né? O presente, eu não vou dar mais presente dia dos namorados, não vou dar presente dia das mães, né? Então, aquilo que não é essencial, eu consigo cortar. Então, se eu voltar naquela listinha, né? Ou mesmo fazendo um exercício nosso de ver aquilo que não é essencial, muitas vezes a gente se pega de surpresa em alguns momentos da vida da gente e que às vezes a gente acaba tendo algum custo, né? Então, por exemplo, agora o ano passado na pandemia, e nós estamos também vivendo isso ainda, teve as empresas que acabaram reduzindo o salário dos funcionários ou deixando esses funcionários contrato suspenso. Então, imagina, né? Você tinha ali, se você não tinha um orçamento desenhado, né? Mas você já estava habituado e acostumado a gastar aquilo e viver daquela forma. E aí, quando entra esse cenário de você reduzir o teu salário, ou você ter um contrato suspenso, ou até mesmo ser mandado embora, você tem que fazer o teu budget e você vai ter que encolher muitas coisas, né? E aí que a gente aprende o que realmente a gente precisa. A empresa onde eu trabalho hoje, a gente fez um budget em um determinado momento, há uns 4, 5 anos atrás, a gente fez um budget de meta zero, que nós vamos olhar o que significa isso. E aí, eu não vou entrar em detalhes no meta zero, eu só quero colocar aqui como que a gente fez, né, para se chegar nesses essenciais e não essenciais. E aí eu trouxe esse aprendizado para minha casa. Então, eu coloquei isso numa lista, aquilo bem mais supérfluo que você gasta, né? Então, de repente, comprar uma bala, comprar um troco que você deixou para o caixa, isso não é ser mesquinhez, isso não é você ser controlador, né? Falar, nossa, essa pessoa é mão de vaca demais, né? Não é isso. Na verdade, você ter o controle para você chegar nos objetivos fins que você deseja. Então, quando a gente começa
a fazer isso e colocar no papel, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver que tem coisas que não tem necessidade de vocês fazerem naquele mês, né? Então, às vezes, a gente chega no momento, mercado, né? Quem costuma ir no mercado e olhar aquelas prateleiras de promoções, né? Como que vocês agem dessa forma, né? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês vão no mercado e olham lá uma promoção, ou quando vocês entram num site, ou alguém falou, nossa, vai lá, compra tal coisa, tal. Como é que é o comportamento de vocês nisso? Conta aí um pouquinho para mim, deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Vocês estão muito quietinhos hoje. No meu caso, eu já quero comprar logo. Principalmente quando é coisa de criança, né? Que eu tenho 2 filhos, então quando é deles, eu falo, eu preciso, já vou levar tudo. Tá. Você vê oferta, você já quer comprar. Exatamente. Tá. Quem mais? Eu. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas estou ouvindo aí. Importante você estar aí com a gente. Eu costumo fazer compra em mercado semanal. Geralmente eu vou no mercado onde eu pego um panfleto, tá mais barato. Mas às vezes a gente precisa da coisa correndo e a gente vai aonde tem mais perto. E acaba pagando mais caro, talvez. Às vezes sim, às vezes sim. Tá, interessante isso do Cineia. Principalmente quando os meninos vêm almoçar em casa e eu não tenho muito tempo, porque eles vêm almoçar e logo eles precisam sair, então eu quero fazer. Aí eu escolho, vou fazer uma lasanha. Poxa, eu olhei aqui, não tem mussarela, não tem presunto. Eu corro no mercado mais próximo e aí vou e compro. Ou vai na padaria, né? Que na padaria esses preços também são mais caros. Muito mais caro. É que a padaria aqui é meio longe, né? Então tem um mercado perto, mas esse mercado é um pouco caro. Uhum. Às vezes eu vou e compro ali para agilizar o processo. Tá, olha que interessante, né? Então, assim, são 2 depoimentos aí, né? Alguém mais quer falar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Deixa com vocês comentarem, podem falar. É óbvio que seria correto a gente fazer uma compra indo vasculhando o preço. Mas do jeito que as coisas estão hoje, tudo está no alto. Não compensa nem você ficar gastando nem sola de sapato, nem gasolina para correr atrás. Também tem esse lado, né? Às vezes você fala assim, eu vou lá no Big. O Big é lá do outro lado do mundo. Então não adianta, né? Você vai até lá e vai gastar combustível, ou vai gastar Uber, então, ou condução, sola de sapato. É verdade, é verdade. Então, essas questões, né, a gente tem que, sim, avaliar. Então, olha que interessante, né, e o exercício que eu fiz para mim, quando eu estava na empresa que eu estou hoje, que a gente teve aí todo esse estudo de orçamento, né. Então, olha que eu tinha o hábito, igual a Josi, né, eu ia no mercado e quando eu via alguma coisa assim, eu falava assim, nossa, né, eu amo doce, eu amo bolacha, tá em oferta, nossa, eu paguei isso aqui R$3, tá R$1,80, vou comprar logo um monte, né, e não me atentava em data de validade, não olhava nada disso, e trazia aquele monte, e de repente em casa, a gente nem comia tudo aquilo naquele período, né, então assim, às vezes a gente se empolga com algumas coisas, é a mesma coisa a gente pegar e descer a 12 de outubro, né, uma perdição descer essa rua 12 de outubro na Lapa, para quem conhece, né, tem gente que está mais distante aí, mas a gente descendo a rua 12 de outubro é comércio dos 2 lados da calçada, e você tem comércio para todo lado, você tem um monte de coisas legais, bonitas, e às vezes tem aquelas pessoas que ficam na porta lá com o microfone falando que a calça está em oferta, o sapato está em oferta, e a bolsa, e aí você entra numa loja dessa e você quer comprar tudo que está em oferta. E aí você olha assim, peraí, eu preciso realmente disso? Aí eu entro nesse essencial e o não essencial. Será que eu preciso de mais uma bolsa? Será que eu preciso de mais um sapato? Né? Então, às vezes, a gente age por impulso, às vezes a gente faz esse processo
E aí, quando a gente vai ver dali um pouco mais para frente, você fala assim, puxa, se eu não tivesse comprado essa bolsa aqui, eu podia ter comprado tal coisa, né? Então, às vezes, é muito importante a gente ter esse desenho de budget, e não só falando como empresa, a empresa normalmente tem isso, e isso tem que ser realizado. Agora, quando se fala nós, pessoas, né, começa a fazer esse exercício vocês mesmos, que vocês vão ver que isso faz uma grande diferença. Eu digo por mim, tá? Eu sempre fui muito consumista, eu fui muito assim, de querer ter as coisas, e quando eu posso, eu compro em exagero, e isso eu diminuí ao extremo. Coisas que eu não fazia, né, de repente você ter do seu orçamento, do seu salário do mês, seja o pouquinho que ficou ali, e você colocar numa outra conta, numa poupança, guardar em outro local, né, e você esquecer aquele dinheiro, né, era um hábito que eu não tinha até conhecer toda essa parte de orçamento dentro da empresa onde eu trabalho. E eu comecei a pensar de uma forma diferente. Então, assim, a gente consegue desenhar nossos sonhos, desenhar nossos objetivos, junto com o budget, junto com o orçamento, e eu chegar lá na frente. É claro que eu posso, de repente, falar, em um ano eu chego aqui para ter, de repente, eu quero comprar um carro. Então, em um ano eu vou comprar esse carro. Se eu guardar todo mês X valor. Só que aí chegou num determinado valor, por mais que você fez essa lista de essencial, não essencial, cortou uma série de custos, o que aconteceu? Estourou um cano na sua casa. Não deu para guardar aquele dinheiro para você comprar seu carro no final do ano, né? Houve um percalço aí. Então, acabou se perdendo. É a mesma coisa quando vocês decidiram a estudar. Eu acho que vir a estudar, primeiro que tem que desprender o nosso tempo, tem que ter a nossa dedicação, né? E além disso, tem que ter o dinheiro, né? Por mais que você tenha a bolsa, que você tenha uma ajuda de custo, que você tenha algumas informações, ajudas aí em dinheiro, mas você tem um gasto que você tem que ter no mês, né? Em aula em EAD, o gasto é um pouco menor, mas você, em contrapartida, você tem que estar ali no seu local, prestando atenção, você tem mais luz ali sendo gasto, o seu computador ligado, né, ou o seu celular, a bateria do celular que você vai ter que carregar, enfim, então, existem esses gastos, né, queira ou não queira, existem os gastos, então, isso tudo, ele tem que ser muito bem avaliado, e aí entra nesse cenário de, quando a gente fala de orçamento, tá? Esse orçamento que eu passei, pode falar, Dulce. Deixa eu só dar um parênteses aí, é só um exemplo. Eu me aposentei em 2017 e a minha ideia era guardar parte da minha... Eu tenho a minha aposentadoria e tenho a pensão do meu marido. E metade da pensão do meu marido eu tirei para pagar a faculdade e pagar a faculdade do meu filho, né? Mas com o decorrer do tempo, aconteceram muitas coisas, eu tive que cuidar da minha mãe, que ela era acamada, tinha Alzheimer, já era de idade. E isso acabou virando uma bola de neve na qual eu não consegui... Por quê? Eu não tive esse orçamento. Eu fui pegando as coisas que aparecem do dia a dia, e fui fazendo. Então, isso acaba virando uma bola de neve que até você... Agora em outubro vai fazer 1 ano que minha mãe faleceu. Meu irmão faleceu no mês de junho do ano passado também, que eu tive que ajudar os meus sobrinhos também. Então, tudo saiu desse orçamento que eu tinha para poder suprir as necessidades, porque eles também tinham necessidade de ajudá-los também, porque meu coração também pedia isso, né? E toda essa despesa me atrapalhou muito no pagamento da faculdade, no pagamento das minhas contas. E agora, depois de 1 ano, que eu estou conseguindo voltar ao normal. São coisas que acontecem que você não sabe, de repente acontece, né? Exato. E quando acontecer esse tipo de coisa... A gente espera que acontece porque é o dia a dia que está vivendo. O meu irmão eu não esperava, foi um infarto. Mas aconteceu e você não tem como fugir do problema também. Exato. Isso é difícil, é o que a gente fala. São aquelas despesas extras que surgem, né? E que você não estava esperando. E aí, o que você tem que, né, de repente, tentar aí fazer
colocar realmente, falar, pera um pouquinho, né? Meu coração diz, como você disse, ajudar os seus sobrinhos, enfim, e aí você estava ali numa situação difícil, delicada, e aí o que você tem que fazer? Peraí, deixa eu olhar o que eu tenho de gasto a partir de agora, né? O que eu consigo tirar de um lado, apertar do outro, e vai ter momento que você não vai conseguir tirar. Você não tem mais da onde você falar assim, puxa, mas agora tudo ficou essencial, tudo se tornou essencial, né? Então, a gente acaba fazendo um exercício que é muito difícil isso, às vezes, para a gente, né? Porque a gente se empega e de encontro algumas coisas. O difícil que eu digo, assim, até mais ainda, é quando a gente fala de sócios dentro de uma empresa, ou marido e mulher, ou colegas que dividem apartamento, né? Quando as coisas, por isso que a gente fala que entre um casal, quando tem uma crise financeira, é aí que você vê se existe amor e que se realmente tem ali maturidade. Exatamente por conta disso, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma crise financeira, os dois, vamos dizer que os dois trabalham, vamos dizer que tivesse um cenário onde os dois estão trabalhando, né? E aí você tem um cenário onde você está numa crise financeira e aí o outro fala, você está gastando mais, estou gastando menos, já abri mão da minha cabeleireira. Você não abriu mão do jogo de futebol, de gastar sua cerveja, de você gastar com a quadra que você divide lá o valor, e aí começam as guerras, e aí começam as brigas. Isso, normalmente, às vezes, acontece até nas empresas. Às vezes você tem uma empresa que tem sociedade, e você tem ali 2 sócios, 3 sócios, e aí a rentabilidade que eles tiravam, aquela prolabore, né, o que a gente fala de a retirada do dono, né, essa retirada do sócio, esse valor, aquele mês não conseguiu tirar, entrou na pandemia, por exemplo, né, então, de repente, as vendas caíram, e aí os sócios sentam e começam a rever todo aquele orçamento e ver o que vai conseguir fazer dali para frente, né, e aí é onde as pessoas têm que se virar para sobreviver, enfim, então eu acredito que, assim, as empresas, principalmente essas menores, comércio, que a gente viu o ano passado, até nos dias de hoje, agora nem tanto, porque o comércio ainda está ficando um pouco mais aberto esse ano, mas o ano passado ficou fechado uma boa parte do tempo, então, assim, esse período, né, as empresas pequenas aí para sobreviverem, tiveram que, talvez, mandar funcionário embora, né, a própria Flamingo, né, a própria Flamingo, nós tínhamos aí diretores que eram pessoas externas, nós tínhamos muito mais professores, e a própria Flamingo veio, a própria família começar a tomar conta de novo, né? A faculdade Flamingo era uma faculdade muito familiar, né? Então é o seu Francisco que é o mantenedor da faculdade, então ele não ficava tão de frente, nem ele, nem a esposa dele, nem a filha, né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião com a família toda, né? São meus chefes aí, são, né, tomando aí, encabeçando algumas coisas para o semestre que vem, como é que vai ficar a faculdade, nós vamos agora entrar em férias, enfim. Então, assim, são coisas que eles estão ali se preocupando, e também eles se preocupam com os funcionários que têm, nós como professores, né? Então, assim, isso de repente, o budget e ver aonde está. Então, eles acabaram tirando um pouco da retirada deles também, para poder sobreviver uma faculdade, para, de repente, estar ali também mantendo os funcionários. Agora, teve empresas pequenas, comércios, que teve que fechar as portas e mandar embora os funcionários, não tinha como fazer, né? Então, é como a Dulcineia colocou, olha como é que a vida dela, de repente, deu uma viravolta aí, né? Coisas que nem eram esperadas, e aí como é que isso vai? E aí agora, com certeza, né? Aí você acalma um pouco mais a poeira, você vai fazendo aquilo, né, do jeito que dá, e vai, paga daqui, paga de lá, e você fala, não, peraí, deixa eu olhar aqui o orçamento, vamos desenhar, vamos ver o que a gente pode ajudar mais, o que a gente pode, né, se controlar. Mas aí então, entra também, Roberta, quando a gente está numa situação... Oh, desculpa. Entra também nessa parte, quando você está atribulada e cheia de dívida, entra também a parte em qual você também vai pechinchar, né? Exato. Daí, vamos negociar esses juros aí, porque não dá para fazer isso não. Isso mesmo, né? Eu conheço, assim, pessoas que às vezes eles ostentam muita coisas. Então, eles precisam ter carros maravilhosos, morar no melhor bairro,
ter a roupa de marca, ter o sapato de grife, né? Para quê? Para mostrar para o vizinho, para mostrar para o colega, para mostrar para a família. Então, às vezes, a pessoa que muito tem isso, às vezes pode ser que ela não esteja tão bem financeiramente, como pode ser que ele esteja bem financeiramente. Isso, para mim, não me justifica absolutamente nada, né? Eu acho que o que a pessoa é o que ela é, e não o que ela usa, não o que ela tem, não o que... Mas muitas pessoas pensam um pouco diferente. E eu trabalhei numa empresa muito pequenininha, uma empresa bem familiar, né? E era engraçado que tinham 4 gerentes nessa empresa. Gerentes, assim, totalmente diferentes de áreas, né? E esses 4 gerentes, tinha um que ele trocava de carro todo ano. Dava sei lá o que acontecia nele lá, ele trocava de carro. E aí ele pegava um carro novo. E aí, os outros 3 gerentes acabavam indo na mesma onda dele, né? Então, ele trocava de carro, os outros 3 trocavam de carro. Aí eu falei, nossa, gente, mas é interessante isso, né? O gerente daqui dessa empresa ganha muito bem, né? Porque chega um determinado momento do ano, eles tudo trocam de carro, né? E eu achava engraçado isso. E aí, até que um belo dia, eu acabei, assim, saindo com essas pessoas, e a gente foi num barzinho, num happy hour, né? E aí um deles pegou e falou assim, eu vou comprar uma casa. E o outro falou, poxa, mas você sabe que eu também estava vendo uma casa, também vou comprar uma casa? E o outro, nossa, eu também, eu vou comprar uma casa. Então, assim, você via que ali a opinião própria era difícil, né? E o que um fazia, o outro também tinha que fazer. Senão ele se sentia muito rebaixado, né? E eu achava aquilo ali, eu falava assim, gente, e aí um deles, inclusive, ele era todo endividado. Tanto que quando ele saiu da empresa, ele acabou se desligando, né? A empresa mandou ele embora. E quando ele saiu da empresa, foi assim, deu muita dó dele, porque dó entre aspas, né? É duro a gente falar que teve dó de uma pessoa, mas na verdade o que aconteceu? Ele ficou sem alimentação. Os filhos dele, eles chegaram num estágio que eles estavam passando fome, né? Porque ele ostentava demais, ele se enfiou em dívidas e mais dívidas e não conseguia sobreviver. Tanto que nós, como funcionários lá, a gente acabou se reunindo e a gente levava a cesta básica para ele, a gente levava lá uma série de coisas para ele lá para poder ajudar na alimentação. Então, assim, olha como é que são as coisas. E aí você fala assim, é porque ele foi mandado embora? Não, não foi porque ele foi mandado embora. É porque ele já existia uma série de contas que ele não conseguia pagar. Então, muitas vezes a pessoa não faz orçamento, ela vai gastando, diferente da Dulce, tá? O que a Dulce aconteceu foi algo que, né, a vida levou a alguns caminhos, e aí ela teve que ter esses gastos excessivos aí e extraordinários, mas às vezes a gente tem alguns gastos, né, sem pensar, e você vai gastando, e aí quando você vai ver, você fez aquele monte de boleto, seu cartão de crédito está num monte de conta, e aí você fala, nossa, eu ganho R$3.000, e eu consegui gastar 5.000, eu estou ganhando pouco. E, na verdade, não é a gente que está ganhando pouco, né? É a administração nossa que eu estou gastando em exceção. Excessivo demais, né? Então, é isso que a gente tem que estar bem aí, o budget, e imagina uma empresa você controlar todo esse cenário, né? É bem complicado isso, tá? Bom, existe o orçamento matricial. Como é que funciona esse orçamento matricial? Conforme a gente está falando, né, matricial, ele já tem ali uma questão de matriz. Então, a gente tem aí uma questão de que a gente chama, que os autores, né, em livros que eu trago como pesquisa, o que a gente chama aí de visão cruzada. Então, a gente tem a principal proposta de a gente ter aí um orçamento, né, matricial, é exatamente eu ter essa proposta de analisar e gerir as despesas, né, não por centro de custo, mas por uma matriz, por uma entidade, por um pacote. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso funciona, né? Então, quando a gente fala em controle cruzado, a gente está falando ali em 3 princípios, né, na matricial. Então, é um controle cruzado que eu vou acompanhar sempre por 2 pessoas. Então, por exemplo, dentro da empresa, eu tenho eu e tenho a Dulce, né? Ela é de outra área e eu sou da área de RH. Então, nós duas, né, ela vai saber o porquê que eu estou tendo aquele gasto. Então, eu vou falar para ela, Dulce, eu tenho que, aqui na minha área, eu vou ter que comprar bobina para o relógio de ponto. Aí ela vai falar assim, mas precisa comprar a bobina?
Aí eu falo, olha, precisa, porque a marcação por biometria dos funcionários, mas você está pedindo 500 bobinas, tem necessidade de 500 bobinas? Quanto que você usa por mês? Quanto que você não sei o quê? Ela começa a fazer algumas perguntas com o olhar de alguém que está de fora do departamento, né? Então, às vezes, isso funciona muitíssimo bem, porque você está tão viciado na compra do que você precisa e você não abre a tua cabeça para outras coisas, né? E aí começa a ter esse controle cruzado, tá? É o que a gente chama aí de matricial. E aí tem o desdobramento dos gastos. O que é esse desdobramento dos gastos, né? Então, implica que, assim, tudo que eu pedir, o meu orçamento, ele vai ser detalhado. E aí eu posso dizer que, para eu, a minha meta, dentro do meu ano, para eu, como líder na área, eu vou gastar só aquele valor ou eu vou economizar ainda dentro da área. Então, eu posso dizer isso, aí eu vou ter que desdobrar esses gastos, eu vou ter que fazer algumas coisas diferenciadas no meu orçamento, né? E ter o acompanhamento, né, ter aí os 3 princípios de ter o acompanhamento sistemático, que aí eu tenho que ali, a Dulce vai controlar o meu orçamento, e quem eu vou ser parceira de alguém, seja dela ou seja de outra área, eu também vou acompanhar, e vou ver todas essas questões de resultado, o que realmente ele trouxe, o que realmente ele fez, tá? Aí depois, quando a gente fala em orçamento, acho que não está colando aí para vocês, né? Ele saiu do projeto aí? Voltou. Voltou? Tá. Então, quando a gente fala assim, por onde começar, né? Então, quando a gente fala de um matricial, por onde começar, da mesma forma que eu fiz todas aquelas despesas, colocando o que era necessário, o que não era, aqui o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar o meu pacote de gastos e o meu pacote de receitas. Então, tudo aquilo que eu vou gastar e tudo aquilo que vai entrar. Meu salário, minhas vendas vendas extras, né? Se eu fiz alguma algo que de repente na minha casa eu estou desapegando de alguma coisa, estou vendendo, enfim, eu vou olhar isso para que eu possa ter aí justificado nessa matriz, né? Então, eu coloquei um exemplo que imagina que no orçamento de despesa seja despesa de viagem, e o responsável seja um funcionário lá da área de logística, ele que vai responder por todas as despesas da viagem da empresa. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, olha, fulano que é da área de logística, toda e qualquer viagem que tiver aqui na empresa, você que vai acompanhar o orçamento. Então, assim, para que faça o orçamento, ele que é de logística, todas as pessoas vão mandar para ele o orçamento de viagem. Então, olha, eu, André, eu tenho que ir para a filial de Minas, eu tenho que ir para a filial do Espírito Santo, eu tenho que ir lá para Paraná, enfim. Então, aqui as viagens que eu vou fazer durante o ano. Ele vai chegar para mim e falar assim, escuta, por que você vai fazer essas viagens? Ah, eu tenho que ir lá porque eu tenho minha equipe lá nessas localidades, eu tenho que ir lá olhar como é que tá. Não tem outra forma de fazer, ou seja, ele vai ser questionador. Ele vai olhar se realmente aquilo é necessário ou não. Isso é o primeiro ponto. E depois ele vai acompanhar isso também. Então, por exemplo, se eu falei que eu ia para Paraná, para o Espírito Santo, para Minas, né, e de repente eu orcei lá 5 mil reais, e eu acabei não viajando para nenhum dos lugares. Ele vai chegar para mim e falar, escuta, por que você orçou esse valor? Né? Isso, nós estamos imaginando que você iria viajar e você não foi. Então, eu posso tirar do orçamento? Eu posso revisar isso? Né? Então, só que aí tem que ter esse acompanhamento, porque senão só vai descobrir no final do ano, e aí quanto dinheiro que você desprendeu para aquilo e nem usou, né? Então, tem que ter esses cuidados, tá? E aí, para que a gente tenha, né, iniciar com budget nesse cenário, dessa forma, dentro da empresa, então a gente tem que definir o que você vai controlar. Então, eu quero controlar todas as viagens, eu quero controlar todas as refeições, as pessoas quando pedem reembolso, né, de restaurante, por que aquele gerente pediu aquele reembolso. Eu já vi pessoas, e já tive colegas, que nós trabalhávamos numa empresa, uma multinacional alemã, e nós tínhamos alguns privilégios ali de reembolso quando a gente viajava. A empresa onde eu tenho hoje também, mas isso me aconteceu numa empresa de multinacional que eu trabalhei no passado.
E aí você tinha alguns profissionais que você tinha ali um limite de orçamento no dia, e você podia gastar, sei lá, R$ 50 para almoçar, um exemplo, né? E a pessoa gastava 20, só que ela pedia para a pessoa fazer uma notinha de 50, né? Era o limite que a pessoa podia gastar. E aí, veja, ela estava ganhando, né, um dinheiro, e aí, quando a gente faz esse orçamento e esse budget, a forma de você controlar a despesa, a forma de que você faz aí esse controle, é uma forma daquela pessoa de outra área entender o porquê que você está viajando tanto e está gastando sempre no limite do valor. Por que isso? Né? Então, assim, muitas vezes, existem muitas empresas, e eu já vi vários profissionais terem esse cenário, de querer ganhar vantagem, de querer ganhar em cima dessas notas, né? Isso é totalmente errado, para mim isso é falta de ética, né? Não julgo as pessoas, cada um, mas eu acho que isso compromete um pouco, né? Porque você está tirando algo que não deveria, e aquela pessoa que está controlando aquela despesa, ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter a certeza do que está sendo, e ser investigador, e ser questionador, né, para ir acompanhando isso. Então, essa pessoa, ele sempre vai acompanhar, ele vai controlar, ele vai divulgar os resultados, né, ele vai definir processos e ferramentas, e aí ele vai controlar tudo isso, né. Normalmente, aquele que a gente falou do budget inicial, que é o tradicional, eu coloco isso em Excel e vou controlando. Então, eu coloco lá uma planilha Excel de janeiro até dezembro, coloco ali todos os meus gastos, e ali eu consigo elencar de janeiro a dezembro tudo que eu estou gastando. E aí eu posso ir acompanhando. Então, janeiro realmente, o que eu orcei foi o que eu gastei? Ixi, gastei mais. Então, em fevereiro eu vou ter que diminuir um pouco em algum lugar, né? Então, assim, você vai acompanhando. Uma planilha Excel te atende isso, né? Só que a gente também tem, em empresas, normalmente, pode até usar a planilha Excel, mas às vezes tem empresas que têm software para isso, né? Então, já tem lá determinado todo o budget, todo o orçamento, você só vai tirando relatório, já vai ter acompanhamento. Então, a pessoa pagou uma nota, já cai desse valor, enfim, pode existir esses cenários, né? Seria o melhor, né? Ter orçamentos falando em empresa. Quando a gente está falando para nós, uma planilha Excel me atende, né? E quando a gente está falando em empresa, a gente fala dessa planilha aqui, onde é essa planilha de que eu tenho aí como é que se diz? É uma planilha Excel. Então, eu tenho aqui, ó, as entidades, que seriam os meus gastos, né? O que, de repente, aqui os locais, ó, quem é o responsável por essas contas, né? E aí, o que ele vai controlar. Então, aí eu tenho o desenvolvimento, né, os pacotes aqui, eu tenho as viagens, eu tenho as vendas, e aí tem o nome de todo mundo. Então, as pessoas, né, que é o que a gente fala casado ali, que é a sinergia de duas pessoas, então esse com esse aqui, eles vão validar essa informação, né, essa pessoa com essa vão validar essa informação, e assim por diante. Então, eu desenho essa matriz, né, que é o que a gente chama de matricial, para identificar aí todo esse trâmite por onde eu começo a desenhar esse meu orçamento, tá? Depois eu tenho a questão de quais são as vantagens disso, né? Quando eu digo da vantagem desse gerenciamento dessa forma, é que força cada um fazer o seu orçamento, e aí vai pensar estrategicamente, né? De como que vai ser realizado todos aqueles gastos, só que aí ele vai ser avaliado de uma forma para uma outra pessoa, né? Então, eu acho que isso tem uma vantagem de fazer um orçamento desse formato, né? Voltando aí, por exemplo, que eu dou prático de marido e mulher, de amigo, com amiga que divide em apartamento, né? Mãe e filho, é uma forma de você controlar, né? Então, assim, não é controlar as despesas do marido, não é controlar as despesas da esposa, né? Mas, de repente, você ter um olhar diferente, né? E aí, de repente, você vai chegar para o seu marido e falar assim, pô, você tem que jogar futebol todo dia? Aí ele vai falar assim, tenho, é o meu lazer, isso eu não abro mão, porque senão eu vou virar o ó, como diz o Gustavo, eu vou virar o ó dentro de casa, então é melhor eu ir jogar bola, né? Então, assim, pode existir algumas coisas que é extremamente essencial para aquele casal, essencial para aquela família, ter esse lazer, fazer parte e ter o lazer.
Só que aí chega num determinado momento, que de repente, como a Dulcineia falou, você tem alguns percalços da vida, que de repente você chega e você tem que falar para o teu filho que você não vai dar mais McDonald's para ele, enquanto as coisas não melhorarem, né? E não é porque você não quer, né? Mas é que, assim, o McDonald's é caro. Eu vou comprar um hambúrguer, eu vou comprar carne moída, embora a carne também tá cara pra caramba, né? Mas, de repente, eu vou fazer em casa o nosso lanche. Nós não vamos sair para comer um lanche, né? Porque aí paga-se muito, é muito caro. Então, nós vamos começar a fazer em casa. Então, assim, você não vai deixar de dar o alimento para o teu filho, só que você vai inverter. Então, são coisas que, quando a gente fala no matricial, você começa a ter esses olhares um pouco diferentes, né? E aí acaba saindo aí, né? Você acaba criando, né? Com essas situações, é um modo eficaz de minimizar os riscos, né? E acaba criando uma zona de conforto para atingir as metas. Então, a gente acaba, dessa forma, numa empresa, chegando nas metas mais facilmente, porque aí o teu colega, o teu parceiro, ele começa a observar as coisas mais para você, né? Então, é uma forma aí, eu vou dizer assim, que não tem muito, tá? Muitas empresas que usam esse formato, mas existem empresas que usam sim, né? São poucas, tá? O mais comum é você usar do formato, como eu falei, a planilha Excel, e você vai acompanhando, cada líder acompanhando a sua área, assim como o Gustavo mensurou, que lá na empresa dele, ele cuida da área dele, provavelmente a área de logística cuida da área dela, a área de RH, folha de pagamento, cuida da dela, e assim por diante. Cada um deve ter ali alguém cuidando dos seus orçamentos, tá? Mais vantagem que a gente tem aí, né? A gente tem um conhecimento bem detalhado dos gastos quando você faz a parceria, porque tem outra pessoa Professora, ajudando a controlar e olhar. Pode falar, Gustavo. é importante reforçar que hoje os orçamentos, eles são criados anualmente, né? Não é nem mais Isso, por mês. Tipo, te dá um budget de uso por ano isso. que as empresas fazem. Isso, só que eu já vi algumas empresas, principalmente o ano passado, em época de pandemia aí, as empresas tinham um orçamento que realizaram sempre assim no mês de novembro, dezembro, que faz para o ano seguinte. Então, quando foi novembro de 2019, dezembro, então as pessoas já têm ali, estrategicamente, o orçamento de 2020. Normalmente, o Gustavo, que principalmente cuida de vagas ali, normalmente, ele, junto com o diretor dele de DHO, presidente ali, o dono da empresa, enfim, tem alguns detalhes do que vai acontecer na empresa. Então, por exemplo, nós vamos aumentar a empresa, nós vamos criar uma fábrica, uma filial em outro lugar. Então, nós vamos precisar de X pessoas. Então, é o que a gente chama de headcount, que são pessoas, né? Então, eu vou criar aí, vou ter mais 10 vagas. Então, vai aumentar ali o budget orçamentário para ele para 2022, por exemplo, porque ele vai abrir uma nova filial e vai precisar de 10 pessoas lá naquele local. Ou pode ser o contrário. Olha, nós vamos fechar a unidade X. Então, você não considera mais essas pessoas no ano de 2022. Né? Então, às vezes, quem é da área de RH, a gente acaba, às vezes, sabendo das demissões, né? Então, quando tem várias pessoas naquela posição, naquele cargo, né? Então, você, quando vai fazer um headcount por posição ou por cargo, então, por exemplo, numa fábrica, você tem lá 20 ajudantes geral. Então, você vai falar assim, olha, 5 ajudantes geral não vai ter mais. Ok, então você não sabe quem são esses 5, são 5. Agora, normalmente, quando a empresa está mais enxuta, a empresa é menor, então a pessoa pode chegar e falar assim, ó, não vai existir mais a questão da supervisora de RH. Só tem uma supervisora de RH. Então, às vezes, quem trabalha na área de RH, a gente fica sabendo as coisas antecipadamente. E isso é uma das coisas que quem trabalha na área, a gente sofre antes do que todo mundo e fica angustiado com aquela informação. E às vezes a gente não pode nem dividir e compartilhar isso. Mas quando acontece esses budgets, principalmente em área de RH, em questões de headcount, é dessa forma que se faz. Né? A gente tem que saber o que vai acontecer no próximo ano, né? Porque senão a gente acaba tendo aí até as movimentações. Olha, eu pretendo colocar uma pessoa que hoje é um assistente para analista, ou um analista pleno para ser sênior. Então, isso tudo tem que estar no orçamento, né? Normalmente, esse orçamento que o Gustavo até mensurou que ele faz,
Eu acredito que não seja matricial, a RH normalmente não usa matricial, porque você não vai ter duas pessoas controlando, porque o RH tem muitas informações sigilosas, então não dá para fazer essa parceria nesse sentido, principalmente com vagas, com salários, né? Mas outros gastos da área do Gustavo pode ser que seja envolvido, como treinamentos, né? Como de repente a material de escritório. Então tem algumas coisas que até dá para ter os parceiros, mas quando a gente fala de vaga, de salário, então já fica mais restrito aí, né, a confidencialidade. E aí estabelecem, né, avaliação de desempenho, estabelecem metas, para que esses orçamentos começam a ser bem, como eu falei, não adianta a gente fazer um orçamento, eu não sei o que vai acontecer durante o ano, então lá em 2019, todo mundo orçou 2020, tudo bonito, de repente, pá, veio a pandemia, né, então teve que refazer tudo isso. Muita gente não esperou o final do ano para rever o orçamento, acabou colocando lá um basta e falar, peraí, deixa eu olhar o que tem aqui. O que aconteceu com a Dulcineia na vida dela, né? Pegando o exemplo aí que ela mencionou. Ela, de repente, tinha ali algumas coisas que estava tudo certinho, o dinheiro para onde ia, e, de repente, né, veio aí o falecimento do irmão, e aí o coração diz que ela teria que ajudar os sobrinhos, a família, enfim, e aí teve gastos excessivos, então ela teve que, de repente, olhar o que ela deveria fazer. É a mesma coisa na empresa, veio a pandemia, e aí, o que eu vou fazer agora? Fechou o meu estabelecimento, eu não estou vendendo, não está tendo mais minha rotatividade, o que eu vou poder fazer, né? Então, essas coisas, aí que a gente acaba fazendo esse forecast, que eu falei para vocês, que é a revisão do orçamento, tá? Então, eu melhoro, né, a qualidade de base, quando eu tenho isso para tomada de decisão. Na verdade, o budget, seja qualquer um que for, ele ajuda as tomadas de decisões, isso é fato, né? Professora, Pode falar. eu tenho uma pergunta. Sim. Essa revisão de orçamento, esse forecast, ele é feito tanto para aumentar, que deve ser muito mais comum, quanto para reduzir, ou porque algo mudou? Isso. Para ambas as coisas, dependendo da necessidade do do momento. momento. Isso mesmo, perfeito. Ele pode ser tanto para diminuir o orçamento como para aumentar. No caso da pandemia, por exemplo, o orçamento ele foi, com certeza, as empresas, né? Eu vivi isso na pele, tá? O ano passado, chegou no mês de junho do ano passado, o pessoal falou, gente, a gente vai ter que revisar o orçamento. Porque, assim, a pandemia veio, a gente teve baixa volumetria aí de produtos, não estamos vendendo, estamos tendo muitos funcionários afastados, outros estão fazendo hora extra, que não estavam previstas, né? E um monte de turbilhão de coisas. Então, o que acontece? A gente teve que parar, olhar o nosso orçamento, o que eu tinha gasto até aquele momento, e o que eu poderia tirar. Então, por exemplo, hoje, na época, eu lembro que eu tirei um monte de coisa lá de Lavras, lá de Minas Gerais. Tinha um monte de coisa orçada, e eu falei, nós não vamos fazer mais isso, chega. Não, vamos cortar, né? Então, aí você fala assim, mas cortar R$1.000, R$2.000, ok, mas multiplica isso por vários departamentos da empresa e por várias contas que se tem, se a gente colocar aquela listinha igual eu coloquei de um orçamento pessoal nosso, quantas coisas a gente coloca ali? É o milho da faculdade, é meu cabelo, é minha unha, né? É a comida, é o gás, é a luz. Se a gente for colocar tudo detalhado, você vai ver quantas linhas ali dá. Imagina de uma empresa. Então, se cada linha daquela do Excel ele for tirando ali R$1.000, você vai ver que isso vai diminuir. Então, isso aconteceu, um exemplo muito prático que nós vivenciamos o ano passado na pandemia, né? E pode acontecer o inverso também, né? Que eu espero e torço muito por isso acontecer. Todo mundo reduziu a extremo por conta da pandemia. E o que vai acontecer? Acabou a pandemia, vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser, e a gente vai ter um up aí, e as empresas vão ter que falar, gente, a gente precisa contratar, a gente precisa ter mais pessoas, a gente precisa gastar mais, a gente precisa... Então, aí vai fazer uma revisão, né, não para diminuir valores, sim para incorporar o valor, quanto mais eu posso colocar. Tá? Então, é isso mesmo, eu posso fazer essas revisões, tanto para baixar meu orçamento, ou para aumentar, ou para revisar mesmo, né? De repente, será que isso que eu tenho até hoje, tá me sobrando ainda 40 mil, e eu estou no mês de novembro,
eu não vou gastar 40 mil em dezembro, então já vamos usar esse dinheiro para outra coisa. Às vezes tem uma outra área que precisa dessa quantia, tá? Então, pode acontecer de ter ajustes, né? De a gente revisar o orçamento, não somente pensando em tirar dinheiro e colocar dinheiro, né? Mas, de repente, pode ser que a gente tenha isso. Assim, quando eu me tornei líder, não na empresa onde eu estou, mas em outras anteriores, o primeiro orçamento que eu fiz, eu tinha aquela ideia assim, eu vou pedir dinheiro mais do que menos. E eu me lasquei. Porque eu fui nessa onda, e aí o que aconteceu? Quando chegou em agosto, mais ou menos, setembro, eu levei uma baita de um puxão de orelha. Porque chegaram para mim e falaram assim, por que você fez esse orçamento? Ah, por causa disso e tal, eu não sabia quanto ia gastar. Então, não tem o achismo, não tem o saber ou não saber. Você tem que fazer o mais perto possível, e o seu está muito alto ou muito baixo, né? Então, assim, é difícil, né, a gente ter um orçamento aí bem próximo do que a gente pode estimar, mas a gente olhando no nosso dia a dia e olhando para o nosso orçamento, para os nossos gastos, dá para a gente chegar no orçamento de 2022, né, próximo àquilo. É claro que aí você tem que ver o que está acontecendo, por isso que você tem que estar sempre acompanhando, porque pode acontecer N coisas. Mas num primeiro momento que você tem uma ideia do que é a tua área, do que são os teus gastos, então eu não precisava ter realmente colocado um valor a maior, né? Então, da mesma forma que você coloca muito ou você coloca pouco, você é pressionada dentro de uma empresa por conta disso. Você tem que responder por aqueles valores, tá? Então, normalmente, o que eu costumo fazer, né? Eu costumo colocar uma margem de 10% a 15% a mais daquilo que eu tenho orçado, né, do ano anterior. Então, eu sempre faço com essa margem. Tem dado certo, né? Então, vamos seguir desse jeito, né? Bom, o ponto-chave para o sucesso ou fracasso de uma implantação, seja qual for, né, de orçamento e principalmente da matricial, é a quebra da hierarquia. Então, na verdade, os gestores, né, acabam aí tendo, né, como é que se fala, mais autonomia. Então, vamos dizer que eu sou uma líder de área, a Dulcineia é uma analista da área dela, e ela que vai controlar as minhas viagens, a viagem de todo mundo da empresa. Então, ela vai ficar acompanhando, olha, você orçou 5 mil, você não gastou, você gastou 1.000. Você vai viajar mais? Por que você orçou isso? E ela é uma analista, e ela vai ficar no meu pé, né? E eu sou gerente. Então, assim, não tem mais aquela questão de hierarquia, é de quem eu realmente coloquei para acompanhar aquela conta, né? Então, quem é o meu par? Quem é a pessoa dono daquela conta, tá? Então, isso é bacana, porque aí tira aquela coisa de que é só o líder que comanda, é só o diretor quem faz, né? Então, é uma vantagem aí que tem nesse orçamento de matricial, tá? Quando a gente fala, né, a gente pode implementar a qualquer momento. Então, vamos dizer que a gente não tenha um orçamento, que eu não tenho isso na empresa, não tenho isso em casa. Começa de agora. Ah, mas não é anual? Ok, começa de junho para frente, né, no mês em que você está predisposto ali a fazer, né? Essa metodologia de orçamento, que é o OBZ, que é o orçamento base zero, é a mais interessante que eu vejo, tá? Ela é muito mais trabalhosa, mas às vezes é um momento que tem que ser feito. Acho que a Dulcineia, eu colocaria a Dulcineia como um exemplo dessa base zero, né? Aconteceu tanta coisa ali com ela, então ela deveria chegar e falar assim: pronto, agora eu tenho que parar e eu vou começar a fazer um orçamento da base zero. O que realmente eu preciso? O que realmente eu vou gastar? O que realmente, para onde eu vou? E aí ela vai ter um norte, um direcionamento, seja por coração, seja por razão, e aí ela vai seguir fazer o orçamento de base zero dela, tá? Então, as empresas, normalmente, elas chegam num determinado momento que ela fala assim, gente, o orçamento do ano passado, eu não quero cópia do que foi gasto, igual eu falei. O que eu costumo fazer? Eu pego o meu orçamento do ano passado, aplico 10, 15% em cima e pau, fiz meu orçamento do ano que vem, certo? O que as empresas falam? Andréia, esquece o teu orçamento do ano passado. Eu quero um orçamento novo. Você vai ter um olhar diferenciado para o ano de 2022.
Você vai ter um olhar do que realmente é a tua despesa. O que a gente tem de receita, o que a gente tem de custo, o que a gente tem realmente para investir, como que eu vou fazer? Então, por exemplo, se você falar assim, Andréia, lado pessoal, Andréia, você esquece os seus gastos de hoje e começa um do zero. Será que eu preciso morar onde eu moro hoje, pagar um condomínio, ou eu posso me mudar para uma casa? Opa, pode ser algo que eu vou eliminar meu condomínio. Só que aí todo mês você copiando, e todo ano você copiando o orçamento, o que acontece? O condomínio sempre vai estar lá na lista, você nunca vai tirar ele de lá. E aí você sabe que você precisa trabalhar mais para pagar aquele condomínio. Só que aí em nenhum momento você teve aquele start de falar assim, peraí, deixa eu pensar diferente. Eu não quero mais ter condomínio. Eu vou para uma casa. Será que se eu vender meu apartamento, eu consigo comprar uma casa em outro bairro? Ou uma casa menor? Enfim, né? Eu vou começar a tirar, eu vou pensar diferente. Então, não ficar com aquele negócio, né, bitolado. Eu sempre faço e cabelo no Jack Giannini, né? Que é caro pra cacilda. Não sou eu, tá? Eu não faço isso lá de jeito nenhum. Mas assim, vamos dizer que eu fizesse só ali. E aí você coloca lá Jack Giannini e coloca lá o tanto que você tem lá do Jack Giannini todo mês, né? Só que aí você já coloca até o nome do cabeleireiro. Okay? Será que se eu for em outro, eu vou ter outra ideia? Eu não vou mais lá, eu vou em outro, né? Então, aí como a Dulcineia falou, eu costumo ir no mercado, então eu gasto no mercado X valor. Mas esse é o valor que eu tenho de orçamento hoje. Então, para o ano que vem, com os aumentos, tal, vou colocar 15% a mais e deixa o mercado 15% a mais. Mas lembre-se, a Dulcineia mesmo já falou que às vezes ela vai na corrida no mercado próximo da casa dela e paga mais caro. Então, assim, você vai começar a fazer outros tipos de exercícios para diminuir esse orçamento. E aí a melhor forma de se fazer isso é esse orçamento na base zero, tá? Por quê? Você começa a tirar os supérfluos, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, material de escritório. Eu preciso de um armário novo, eu preciso de caneta, eu preciso de folha de sulfite, eu preciso não sei o quê. Ok, mas será que eu preciso mesmo? Mas é que o ano passado eu gastei esse valor, eu vou colocar mais 10% aqui, né? E é isso, a gente pega o histórico, né? É o que a maioria faz, né? Eu mesmo acabei de dizer que normalmente é isso que eu faço. Então, às vezes, a empresa, a melhor metodologia de ela fazer um budget é zerar. Então, assim, ninguém vai pegar com base no ano passado. Ninguém vai ter acesso ao orçamento do ano passado. Você vai fazer o que você realmente precisa para a sua empresa. E aí você começa a ter uma ampliação de uma visão estratégica bem diferente, né? E cada gestor também, você tem que fazer um exercício desse com ele. Eu convivi, e foi aí que eu tive acesso a um budget, que eu mudei minha forma de pensar, com orçamento, com valor, quando eu fiz esse budget de zero aí na empresa onde eu trabalho hoje, né? Então, houve isso no passado, então teve lá uma equipe dedicada de orçamento da empresa, orçamento empresarial, cada área tinha que pensar diferente, nós fomos questionados daqueles valores, e a gente começou uma base do zero, né? Então, assim, foi muito bacana esse exercício que a gente fez, e eu trouxe isso para dentro de casa, de aprendizado, né? Então, é muito legal isso, de a gente, se vocês, né, parar um pouco para pensar, vocês vão ver que tem bastante coisas aí para diminuir do dia a dia da gente, isso é fato, tá? Bom, permite alocar, pode falar. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, fica à vontade. Pode fazer várias, eu adoro. Ai, desculpa. Eu sou da pedagogia, então Pode fazer um monte. Tenho N perguntas. Então pode fazer um monte. Você disse que não é legal fazer o que você fazia no começo, que é sempre pedir um pouco a mais para garantir que vai estar dentro do orçamento. Lembra disso? Isso. E eu queria saber, assim, nas empresas, o que seria o ideal? O que seria uma boa gestão do seu budget? Sempre estar dentro? Ou quando sobra é porque você foi excelente? Ou não precisa necessariamente sobrar? Qual seria o objetivo de quem está controlando esse budget, de forma geral? Muito, muito boa pergunta. É assim, ó, como a gente faz, né? O melhor e o ideal é você ter os seus valores sem estar superfaturado, né? E você tem ali, vamos dizer que você tenha notas. Vamos pegar um orçamento da nossa casa, né? Então, eu tenho ali a luz, a água, eu tenho o gás, eu tenho o condomínio. Então, eu vou criar o meu orçamento a partir desses itens. A empresa vai pegar lá movimentação de salários, treinamentos, logística, aluguel, e ela está colocando ali.
para ela fazer um budget para o ano seguinte, para que não fique superfaturado, o que ela vai fazer, né? E é o melhor. Então, normalmente, existem muitos contratos nas empresas que são em contratos de fornecedores. Então, eu tenho aqueles contratos de software, de aluguel do condomínio. Então, o que é o ideal? É eu pegar esses contratos dos quais eu tenho e eu verificar qual é o índice, o percentual de reajuste mais comum que são utilizados, né? Então, como é que funciona nas empresas? As empresas, normalmente, elas, toda vez quando criam um novo contrato com um novo fornecedor, normalmente tem um percentual ali já meio que adotado como de prática da empresa. Então, seja INPC, GPM, entre outros aí que a gente tem no mercado. Então, quando eu vou fazer um contrato com alguém, com um fornecedor, ele vai me vender um software, eu tenho uma manutenção para pagar para esse software, ou eu vou contratar um funcionário, e eu tenho o acordo coletivo que eu vou ter que pagar aumento para ele, né? Então, isso tudo, a gente tem aí uma provisão de um percentual. Então, em novembro, que é quando a gente vai se sentar agora de 2021 em novembro, para fazer o de 2022, o que é o normal? O que eu tenho na minha área? Eu tenho software de folha de pagamento, eu tenho salário de funcionário, que tem os acordos coletivos, eu tenho os custos da minha área, que seria a parte de o próprio salário dos meus funcionários, né? Então, eu começo a colocar isso, o que eu tenho de gasto na minha área, e aí eu vou verificar um percentual mais justo e mais próximo de reajuste. Então, por exemplo, o meu fornecedor, eu tenho um contrato, a INPC, eu vou olhar nos últimos 6 meses, 12 meses, a média desse INPC. A média do INPC foi 5%, então eu vou aumentar meu percentual nesse item em 5%. E de salário? Salário dos funcionários, o acordo coletivo nos últimos 2 anos foi em média de 2%, 3%. Tá, então, entre um e o outro, eu vou pôr 2,5%. Eu coloco 2,5%. Então, assim, é essa análise que é o melhor para se construir o teu orçamento, né? Então, você não vai superfaturar, você vai diante, você tem uma justificativa, né? Para você dizer por que você colocou aquele percentual, né? Então, normalmente é isso quem faz. Quando a gente fala, que eu comentei, né? Que hoje eu costumo colocar de 10% a 15% a mais. Quem determina esses percentuais hoje, onde eu trabalho, e o mais comum das empresas, é um departamento de orçamento empresarial. Então, existe um departamento onde ele tem acesso a tudo que está acontecendo de orçamento dentro da empresa e o que vai acontecer na empresa. Então, de repente, eu tenho uma empresa, uma filial que vai fechar. Eu não estou sabendo ainda, mas só que o diretor sabe, o presidente sabe. Então, ele vai falar, pode colocar, ao invés de a gente colocar 10% esse ano, coloca 8%, e a gente não precisa explicar o porquê 8%, porque a gente sabe que esses 2% aqui é o que a gente vai ter de corte no ano. Então, vamos colocar para todo mundo pegar o orçamento do ano anterior e aplicar 8%, entendeu? Então, sempre vai ter alguém que vai chegar próximo a esse percentual para delegar e para colocar para você dentro da empresa qual é o percentual melhor para se acrescentar ali, tá? André, Oi, Arlen. eu vou fazer uma analogia aqui, né? Até uma brincadeira. Eu acho assim, quem mexe com orçamento tá mexendo com risco, né? É igual o Jornal Nacional. 2% para mais, 2% para menos. Aí eu até brinco. É a mesma coisa você ser comprador de açougue. Se você mata muita vaca e sobra carne, o dono do supermercado tá perdendo. Uhum. Se você mata pouca vaca e falta carne, o dono do mercado tá perdendo do mesmo jeito. Então, assim, é muito difícil, né? Hoje, eu acho, por exemplo, vou fazer o budget, eu vou jogar lá 15, né? Beleza. Eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha, eu economizei 10. Só que esses 10 mil, ele poderia estar comprando máquinas, enfim, né? Dando exemplo. Se eu, né, chego lá e põe que eu preciso de mais 10, ele vai me questionar também, assim, eu voltando, né, todo o assunto. Então, tipo assim, é muito difícil, igual aconteceu, né, com essa pandemia, enfim, a gente tava orçando 3, alguma coisa, veio 5,48, né? Isso mesmo. E logicamente é a base do sindicato, né?
o INPC, porque o IPCA é 4,48, só que o INPC, que é o mais correto pegar, porque pega um número, né, de maiores de pessoas. Então, né, é igual, por exemplo, o IPCA, ele vai atingir pessoas que ganham de 10 salários a 40 salários, enfim, mais que isso. O INPC é o mais concreto, porque ele já pega pessoas que ganham 5 salários para baixo, que é o mais justo, né? Então, você faz isso. Só que, imagina, em época, assim, que a gente previa aí 3%, vamos arredondar, veio 5%, 2% em cima de uma folha é gigante, porque não é só o salário, é os encargos em cima daquilo ali, tudo. Então, assim, aí aumenta muito mais, né? Aumenta. Então, quer dizer assim, a gente tem que ter o mínimo, né, o bom senso. Eu acho que todas as empresas também trabalham com isso, né, que é o que a gente fala, né, o fundo de reserva. Tem que ter, porque, igual você falou assim, são coisas inesperadas, né? São coisas assim que, por exemplo, dá uma loucura no sindicato lá, a gente tá previndo, né? Mas dá uma loucura no sindicato, por mais que você faz pesquisa de mercado, aumento. Por exemplo, na construção civil mesmo, né? A semana passada, como não sabe, cimento 26, hoje está 30. Então, assim, altos e baixos, tem que estar ali com quem é especialista, né? Porque é uma bolsa de valores, né? Aí eu falo assim que... Como a gente tem... Pode concluir, Raio. Desculpa. Eu falo assim que não é fácil, né? Eu falo que a vida da gente também, no dia a dia nosso mesmo, não é fácil, né? Para quem tem aí... Não é? Eu vou deixar aqui para minha higiene pessoal. Quando você chega no supermercado, o mesmo desodorante que você comprar 8 é 10. Então, assim, eu falo assim, é uma área muito difícil, mas que as empresas têm que ter um fundo de reserva justamente para esses altos e baixos. E, lógico, tem que ter um bom senso do CEO de entender isso, não vai me chamar a atenção se passou, me chamar a atenção se faltou. Não, vamos ter o bom senso igual assim. Eu tenho que dar justificativas. Exato. Olha, eu achava que o imposto da nota fiscal ia ser 2%, mas a prefeitura cobrou aqui 3%. Então, tipo assim, é muito complicado, é muito abrangente isso, entendeu? E você imagina assim, por exemplo, as maiores empresas, 2021 já está orçado. Já estamos trabalhando para 2022 e é muita coisa vai acontecer. Aí você pensa no mundo de pandemia, vai continuar? Não vai. Vai ter medida provisória? Não vai. Então, assim, o mundo é muito incerto. Então, eu acho assim, por mais que faz orçamento, é para você ter uma base, mas as empresas têm que sim que ter um fundo de reserva, algo que é igual você brincou, né, na construção civil. Você acha que vai ficar em 50 mil, você pode jogar mais 45%, porque é um cano que estoura, vai abrir uma rede de esgoto, caixa que está trincada, enfim. Então, é isso, assim. Vem o vento, opinião, né, Ralho? Destrói tudo a tua caixa d'água, né? Vem o vento, depois você vai, destrói tudo. E aí, tudo que você vai fazer. Aí, depois, você vai pedir alguma coisa. Ah, você fez o pipi? Você conhece muito bem. Isso mesmo, então, isso mesmo. É isso mesmo. E só complementando, né, assim, esse cenário de ter o melhor, qual que é a melhor forma, né? A melhor forma é sempre acompanhar, mês a mês. Então, o que eu costumo fazer? Coloco o percentual, explico por qual motivo eu estou considerando aquele percentual, e aí, mês a mês, eu vou acompanhando. Então, se eu tive um reajuste de um fornecedor no mês de março, né, e eu orcei 10%, mas na hora que eu fui fazer esse reajuste com ele, o percentual diminuiu para 5%. Um exemplo, teve uma negociação, e a gente falou que na pandemia, e aí eu estou vendendo menos, enfim, aí ele, né, me ajudou e tal, e ao invés de colocar o orçamento lá, o reajuste para 10%, ele colocou 5%. Tá bom, não porque eu orcei 10%, eu vou deixa 10%. Não, eu negociei 5%. O que eu vou fazer? Naquele mês seguinte, que é o mês de abril ou de março, que houve aquela negociação, eu já vou levantar o braço e falar, gente, olha só, o nosso fornecedor, ele baixou para 5% percentual, que eu tinha orçado 10%. Então, ó, de março até dezembro, que são aí 9 meses, nós vamos ter um saving, ou seja, eu vou ter uma sobra
eu vou ter um valor aí que eu não vou usar mais, né? Então, isso é ser o bambambam da área? Não, não é. Na verdade, isso é mostrar que eu estou acompanhando todas as despesas de perto da empresa, né? Então, quando a gente fala qual é o melhor é sempre acompanhar. Quando você vai orçar, é um denominador comum que se chega, normalmente a empresa passa esse percentual, se não tem essa pessoa, é você mesmo. Então, você vai definir um percentual que seja um percentual justo, que razoável aí, com bom senso, e aí todo mês você acompanha, né? Então, é quando esse forecast que a gente comenta, a cada 3 meses, vamos revisar todo o orçamento. Será que eu preciso manter isso? Será que eu não preciso? Né? Mas eu, como líder da área, dos meus gastos, dos orçamentos da minha área, eu acompanho mês a mês, né? Então, só esse ano aí, eu consegui negociar algumas coisas com o fornecedor e eu já trouxe ganhos para a empresa de baixar o orçamento. Estou ganhando alguma coisa com isso? Não. Mas, de repente, estou ajudando a sobrevivência da empresa, né? Estou garantindo o meu emprego dos meus colegas. Então, é mais essa visão que eu acho que quando a gente tem aí uma cultura dentro da empresa, de a gente vestir camisa, de a gente fazer por paixão, ali se dedicar, é isso. E a mesma coisa dentro de casa, né? Se eu conseguir diminuir, quanto mais eu diminuir dentro da minha casa, é melhor, porque eu costumo comprar, vou juntar, ou vou passear, ou vou fazer algumas coisas, né? Então, tem as vantagens e a desvantagem de começar de uma base zero é que você tira todo mundo da zona de conforto, você faz todo mundo pensar diferente, então você vai desprender mais tempo, né, para fazer esse orçamento, você leva os gestores a pensar, né, e a justificar, isso tem um lado de desvantagem, mas eu diria que até uma vantagem, só que você desprende muito tempo para construir esse orçamento, e às vezes você precisa desse orçamento da noite para o dia, você não consegue dar esse resultado ali, né? Você tem que treinar as pessoas, você tem que dar treinamento para os gestores, porque eu, por exemplo, estou acostumada a sempre pegar a base do ano anterior, e aí eu coloco um pouco para aproximo, enfim, e coloco para o ano posterior. Se for para ser do zero, eu vou ter que demorar um pouco mais tempo, eu vou ter que fazer os pensamentos totalmente diferentes, né? Então, eu vou ter que ter um pouco mais ali, e a questão de nível de honestidade, eu acho que eu coloco aí como base zero, mas esse nível de honestidade cabe para todos os tipos aí que a gente viu de orçamento, né? E aí, sim, quem tem que definir o orçamento, qual que é o melhor, a empresa normalmente define isso, tem lá uma área que faz esse cenário, né? Então, como que a gente começa aí com uma base zero mesmo? Então, vamos dizer que você nunca fez orçamento, você está numa empresa, e aí você fala, poxa, achei bacana isso, como eu não tenho nem orçamento, não tenho nem o que era o ano passado, então eu tenho que começar do zero mesmo, né? Como que você vai começar a fazer isso? Você vai primeiro projetar aí as vendas, né? Então, você não vai pegar aquilo que vendeu nos anos anteriores. Você vai colocar aqui qual é a expectativa de vendas daqui para frente, né? O quanto que você vai investir numa comunicação, em marketing, né? O quanto que você vai ter de produto para oferecer, se você está competitivo no mercado ou não. Então, você começa a abrir o teu budget, não no que passou, e sim no que vai acontecer, o que a empresa vai investir, né? E aí, a mesma coisa que você vai projetar as deduções de vendas. Então, quando a gente tem as vendas, você tem uma série de coisas que você também tem que tirar dela. Então, você tem que dar a comissão para aquele vendedor que fez, você tem que tirar o valor do marketing que você investiu, você tem que ter os impostos, que hoje são impostos absurdos que nós temos, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, você tem que estar tirando isso. Aí você também vai olhar os custos variáveis. Então, quais são os custos variáveis que eu tenho na empresa? O que pode vir a acontecer? Eu posso reduzir alguma coisa? Eu não posso reduzir? O meu produto que eu fabrico, ele pode ser, de repente, feito com um produto reciclável? Eu posso fazer de uma forma diferente? Então, você vai olhar ali os teus custos variáveis, o que você tem hoje, e dali para frente, como que você vai ter esses custos, né? E aí tem as despesas com o pessoal. Quando a gente fala despesa com o pessoal, é exatamente o que o Gustavo faz ali, né? Então, ele vai encontrar algumas lacunas ali, ele vai ter ali a parte estratégica da empresa de ver o que ele pode ser mais eficiente lá,
né? Então, ele pode, de repente, pegar pessoas, que ele vai olhar ali pela descrição de cargos, que tem pessoas que hoje estão como analista pleno e estão desenvolvendo como um analista júnior ou assistente, não precisa mais ter um analista pleno naquela área. Então, eu posso diminuir, né? Ou, ao contrário, eu tenho um assistente que hoje ele é um analista sênior, mas o cargo dele e o salário está como assistente. Então, peraí, a despesa com o pessoal, eu vou ter que rever esses cargos, porque senão eu não vou ter mais essas pessoas trabalhando aqui. Não adianta nada eu fazer um orçamento para 2022, investir em vendas, sendo que os funcionários que tem aqui, eles estão cansados porque eles não são bem remunerados. Então, peraí, vamos mudar isso? Vamos fazer uma análise, vamos olhar, que é o trabalho que o Gustavo faz ali, né, de colocar isso. Aí também tem as despesas operacionais. Então, tem aquele mês, todo mês eu pago um jardineiro para ir lá regar minhas plantas na empresa, né? Eu já vi isso, tá, gente? Tem empresa que tem as plantinhas lá e tem uma pessoa que vai lá cuidar das plantinhas para ficar jogando água, né? Então, assim, será que isso, né, eu preciso, aquele rapaz? Então, de repente, no orçamento novo, com a base zero, a gente não vai nem lembrar desse jardineiro. E aí, a mocinha que faz a limpeza na empresa, ela mesma joga água lá na plantinha, né? Então, eu não preciso ter uma pessoa ali. Então, eu começo a pensar diferente, as minhas despesas operacionais, e começo a revisar um pouco aí dos meus cargos, né? Os investimentos, né? Claro que aí eu tenho que olhar se eu vou ter investimento de imóveis, se eu preciso tocar máquinas, né? Então, de repente, eu vou investir numa empresa, eu vou querer que eu vendo mais, eu quero ter mais rentabilidade, mas em contrapartida eu não tenho material para competir, eu não tenho um notebook aqui que eu posso fazer com que o meu funcionário faça a venda, né? Claro que ele vai no cliente, já faz a venda ali, já vem para o pessoal que está fabricando, já começa a fabricar, já sai logística. Não, ele tem que fazer no papelzinho, tem que trazer para a empresa, olha a demora que tem. Então, eu tenho que investir em alguma coisa aí, então eu tenho que, né, começar a melhorar a minha empresa, eu vou pensar na empresa de uma forma diferente, né? E quais são as dicas extras que tem para qualquer um dos orçamentos aí, né? Cortar o excesso de peso. Então, por exemplo, né? Eu até coloquei ali, se você vai para a praia, né? Por que você vai levar cachecol e luva, né? E às vezes a gente vai para a praia e a gente leva. Ah, deixa eu levar uma blusa de manga comprida, porque pode ser que faça frio, o vento da tarde. Se você está na praia, normalmente, quando você vai, é calor, na época do verão, dificilmente você vai usar uma blusa tão quente, né? Igual uma blusa de lã, né? Você está no verão lá, pode ser que sim, tenha um friozinho, uma brisa, mas é uma coisa mais leve, não tem necessidade de levar, né, algo de lã. Então, é a mesma coisa que a gente fala para a empresa, né? Às vezes, a gente tem que ser bem radical e tirar esses pesos extras, como essas coisas, né, de um cachecol, de uma luva indo para a praia, né? E aí as pessoas, né, nas decisões, elas precisam ter muito embasamento. Então, igual quando você me perguntou, né, a nossa colega, perguntou o que é o melhor, o que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que estar embasada do que eu estou fazendo. Então, o meu orçamento, se eu coloquei lá 10%, 15%, por mais que eu jogue, pega aí, joga 10%, tá tudo certo, né? Mas por quê? Porque eu já fiz essa base zero em algum momento, e dali eu só vou fazer a manutenção, e eu sei que os 10% é o que está dentro aí do que eu preciso. Então, eu tenho um embasamento para, né? Então, eu acho que isso que é importante a gente ter, né? A gente ter esse embasamento, igual a Arley comentou, né? Se a pessoa que vai lá comprar a vaca, né, compra muito ou não compra, né, ele vai ter um risco de perdas aí. Então, ele tem que ter um embasamento. Por que ele comprou muitas? Porque ele estava imaginando que ele fosse, os vendedores iam sair aí e abrir um mercadinho lá numa outra região, iam ter mais vendedores, veio a pandemia, pá, fechou tudo. Então, assim, ele não conseguiu fazer a venda. Então, teve uma justificativa, vai ter um embasamento sobre aquilo, né? Busca sempre alguém profissional que já fez algum budget, que tenha esse conhecimento, né, que vocês busquem mais a respeito do assunto, que isso ajuda e facilita no desenho de um budget, né, e aí quando a gente fala em time que está ganhando, se mexe sim, né, eu sou super partidário disso. A gente falar em time que está ganhando não se mexe, eu não gosto muito disso, né, eu acho que assim, time que está ganhando,
eu posso fazer mais para ganhar mais, né? Então, por isso que eu digo que se mexe sim, né? Então, não que eu vou deixar engessado, né, aquele time que está ganhando, mas deixa eu ver se eu consigo fazer mais, né? Não vou deixar ali congelado. E aí eu trago só não é nem do nosso conteúdo, mas eu acho que vale a pena a gente entender, principalmente quem não é da área de finanças, de budget, né, não conheço muita coisa. Então, eu trouxe duas definições do que é um fluxo de caixa dentro de uma empresa, né, que é uma ferramenta gerencial. Toda empresa tem um fluxo de caixa, cada um tem a sua metodologia, se faz no caderno, se faz em papel, se faz em software, né, mas existe o fluxo de caixa dentro das empresas, né, independente do tamanho da empresa, independente do setor que ela atua. Então, esse fluxo de caixa existe em toda e qualquer empresa. Se a gente for ver, a gente também tem um fluxo de caixa nosso, né, que é onde a gente acompanha essas movimentações financeiras. E onde a gente acompanha isso, né? No nosso extrato bancário, né? Então, pensando em nós, a gente tem o extrato bancário, então eu tenho meu controle lá. Na empresa, ela também tem o extrato bancário, mas ela tem as aplicações, ela tem todos os outros processos. Então, o fluxo de caixa é exatamente acompanhar todas essas movimentações, tá? E o que é a projeção desse fluxo de caixa, né? É exatamente essa questão a mesma estruturação aí de um fluxo, só que é uma projeção para eu ver a estimativa do que eu vou gastar. Então, por exemplo, hoje, eu trabalho na folha de pagamento de uma empresa. Então, se eu vou ter o pagamento de 13º salário no mês de novembro, normalmente, eu passo o valor, quando chega mais ou menos em outubro, eu faço uma projeção do valor dos funcionários que estão lá, que está comigo na empresa, de um fluxo de uma projeção de fluxo de caixa. Então, eu aviso a tesouraria e falo, olha, novembro, além do pagamento normal do mês, eu vou ter mais essa metade aqui, que é do 13º, tá? Então, projeta aí, para não faltar dinheiro no caixa da empresa, tá? É muito pertinente isso. E aí, uma outra sigla que normalmente existe muito aí, quem vai trabalhar com budget, quem vai trabalhar muito aí, é esse ROI, né? Esse ROI, na verdade, ele é uma questão de o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então, é um dos indicadores que a Liline provavelmente não comentou, mas ele é um indicador mais da área de finanças, que aí é uma forma de aplicar o dinheiro, de como que eu vou investir. Então, se eu tenho um planejamento, eu acompanho todo mês, se eu estou gastando mais, se eu estou gastando menos. Então, se eu estou gastando menos, né? Não vou gastar mais, mas espera aí. Se eu começar a diminuir, eu começo a ter investimento. Então, esse ROI aí é essa questão, né, de eu ter aí esse exercício de ter aí o quanto que eu vou ter ali para investir. Então, eu tenho ali um indicador que é expresso em porcentagem, que determina o meu lucro líquido acumulado nos últimos 12 meses. Isso é só para conhecimento de vocês. Esses 3 últimos slides aqui, né, vocês não têm necessidade de saber, entender profundamente, mas é para vocês saberem que as empresas existem isso, elas, seja qualquer empresa, com certeza tem alguém que faça isso, seja um contador da empresa, né? Para nós, no nosso dia a dia, não vejo uma necessidade de ter isso, né? Porque aí já é um volume muito maior para se tratar como empresa mesmo, né? E uma mensagem final que fica aí, né? É que precisa dar autonomia aos gestores e focar na comunicação. Então, às vezes, as empresas, elas se preocupam muito, né, em de repente, ali estar muito naquela centralizadora, e quem conhece mais da área é o próprio gestor. Então, dá autonomia para esse gestor, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, né, ensina ele a acompanhar ali a trajetória dele, para que ele faça todos esses cenários, né. Então, é isso, acho que ficou aí um legado de 3 tipos aí que a gente tem de budget, né, eu acho que a gente consegue fazer o que é o mais comum e fácil de a gente colocar o que é gastos, né, necessários e não necessários. Eu acho que isso é o melhor caminho para se fazer um budget, mesmo para uma empresa. Eu acho que mesmo que a gente não tenha um departamento, né,
pessoas ali própria para orçamento, para ter toda essa parte de fluxo de caixa, enfim, mas um pouco assim que eu consigo já fazer e desenvolver, esse que a gente fala de o que é necessário, o que não é necessário, é um exercício que vale para nós mesmos, né? E mesmo para uma empresa seja pequena, seja grande, então acho que é uma forma de a gente ter aí um controle de orçamento, tá? Esse é o nosso encontro de hoje, fico feliz de ter reencontrado vocês, de ter aí passado mais esse conhecimento aí para vocês. Qualquer dúvida eu estou aqui, vocês podem perguntar. A atividade, como eu falei no começo da aula, ela tem uma atividade que já está lá disponível, vocês vão entrar lá na atividade, vai ter até o dia 27/6 para terminá-la, tá? Essa atividade, ela pode ser feita em grupo, não quero grupo mais do que 5 pessoas, 4, 5 pessoas, vocês devem ter esses grupos formados, que a gente já trabalhou isso em outras aulas. Professora, eu não me dou bem em grupo, não quero fazer em grupo. Eu gostaria que pelo menos fizesse em dupla, essa pessoa que, né, não quer fazer em grupo, mas pelo menos trabalhe um pouco com 2 pessoas, porque aí vocês vão começar, que é realmente para fazer um orçamento, e aí vocês já fazem esse exercício de um perguntar para a outra se realmente é necessário, se é esse orçamento mesmo, se não é, então acho que em dupla vocês fariam um exercício do que é a aula e o propósito desse conhecimento, tá? Então, assim, não faça individual, só se for de extrema necessidade, e aí vocês me procuram para falar comigo para fazer individual, tá? A Alessandra já falou, eu já fiz essa atividade, vê se está ok, eu preciso acrescentar alguma coisa. Tá bom, eu dou uma olhada lá, e se precisar alguma coisa, eu não vou corrigir lá, porque eu sei que se eu corrigir, eu não sei se eu consigo entrar, tá? Eu preciso estudar sobre. Mas para evitar isso, eu leio, eu anoto no meu caderno aqui, e aí na aula que vem, qualquer coisa, Alessandra, eu te aviso, tá? Se precisa acrescentar mais alguma coisa, vai dar tempo, porque a atividade vai estar lá, tá bom? Mas aí eu te aviso sim. E muito obrigada aí pelo feedback. Fiquem com Deus, se cuidem, né? Se protejam. A gente está aí com as vacinas, né? Vamos torcer para que logo todo mundo esteja vacinado, que todo mundo fique bem, e se Deus quiser, a gente vai ter aí um abraço coletivo, né, presencial, que a gente tem que, né, tem muita gente aqui que é EAD, mas muitos também são presenciais, e quem sabe a gente chega nesse abraço coletivo que a gente precisa dar e chegar nesses abraços. Então, muito obrigada, bom final de semana para vocês, eu vou parar aqui de gravar a aula, né, e aí se vocês quiserem, de repente,